Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá, você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitando esclarecimentos, através de um dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633 ou por e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. E nós aguardamos então o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, e aos domingos, às 20h50, 10 para as 9 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, nós temos os 4 últimos programas. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, todos os nossos programas. E hoje nós vamos estudar a mensagem número 100 do livro Caminho, Verdade e Vida, Auxílios do Invisível, que nós vamos ouvir a página na voz do nosso conselheiro, nosso irmão João Nogueira. Do livro Caminho, Verdade e Vida, autoria de Emmanuel, psicografia do nosso saudoso Chico Xavier, Auxílios do Invisível. E o Emmanuel se baseia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 10, quando diz: E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Comenta então Emmanuel: os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo, na essência é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Emmanuel sempre nos destacando, um pequeno versículo
quanto ensinamento. E ele vai buscar o versículo 10 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, em que relata aqui uma situação bem interessante, em que Pedro, que estava preso, foi libertado. Então é interessante nós verificarmos a oração, como ela é importante, porque nós vamos observar, que todas as vezes que nós oramos, nós abrimos um canal de comunicação, e aí as bênçãos elas vão chegar até nós, o auxílio do invisível vai chegar até nós, mas exige de cada um de nós o nosso esforço para que a gente possa alcançar, Então a famosa frase, ajuda-te que o céu te ajudará. Então nós temos que fazer a nossa parte. E em Atos capítulo 12 nós vamos encontrar o relato que aqui foi sintetizado neste versículo. Então, naquela época, o rei Herodes começou a perseguir as pessoas das igrejas. Então, mandou matar à espada, Tiago, irmão de João. E aí, mais adiante, isso agradou aos judeus, que os judeus também queriam acabar com os cristãos, mandou prender Pedro. E isso foi exatamente na festa dos pães sem fermento, os pães ázimos, que é uma tradição judia, até os dias de hoje. Pedro preso, coloca ele na cadeia e 4 grupos de soldados com 4 soldados em cada grupo para guardá-lo. Então uma guarnição bastante grande para apenas um prisioneiro, É que Herodes, queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. Então era aquele período da Páscoa, festejando a libertação lá do povo hebreu do Egito. E aí Pedro então foi preso, era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Olha a importância da oração. Então muitos de nós caímos, somos presos, somos alijados da sociedade, qualquer que seja a dificuldade de nós cristãos, nós temos que estar sempre orando pelos nossos irmãos, para que de alguma forma ele seja libertado, E aí acontece que Pedro foi libertado, E é interessante porque Pedro estava lá dormindo, preso nas correntes, 2 soldados estavam vigiando, haviam mais guardas no portão, e de repente aparece no Evangelho, um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cadeia. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão, talvez até um sonho, Eles passaram pelo primeiro, pelo segundo posto de guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Então Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos, e muitas pessoas estavam lá reunidas orando. E quando ele bate a porta, reconhecem a voz e todos ficam muito contentes, E quando é informado, eles mesmos dizem: como é que pode? Não, essa senhora deve estar maluca, não é o Pedro, Quando ela insistiu,
e eles viram, né? É o anjo dele. Achavam até que ele estava desencarnado, que era só ele em espírito, né? Mas aí Pedro continua batendo, e aí eles abrem a porta e veem que é Pedro mesmo. Todos ficam assustados. Então ele faz um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou com o Senhor como, né, o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida saiu dali e foi para outro lugar. Então, esse relato que está em Atos, capítulo 12, ele é muito interessante e detalhado, não é? E aí nós ficamos pensando, né? Mas como? Apareceu um anjo e esse anjo soltou as algemas que estavam prendendo, as correntes que estavam prendendo Pedro. Os guardas não viram nada, né? As portas se abriram e eles saíram pela porta da cadeia. Como é possível isso? E aí vem a nossa fé, né? Poderia ser uma fé simples, Deus pode tudo. E é verdade, Deus pode tudo. Se Deus mandou fazer, vai acontecer. Mas nós sabemos, através da doutrina espírita, que os espíritos atuam na matéria. Então, esse anjo, esse espírito protetor que veio aliviar Pedro, foi em função da oração dos seus irmãos. Todos oravam, Deus acudiu e sabia que Pedro não poderia ser instrumento ali, né, de teatro para Herodes mostrar lá o poder dele e tal. Não era para acontecer nada disso. Então, a providência divina conseguiu fazer tudo isso e o Espírito, desmaterializando ali aqueles instrumentos todos, libertou Pedro. Mas nós nunca somos carregados no colo. Então a ajuda vem até o momento limite, em que o anjo sai, ele some. E aí Pedro procura, mas aí Pedro entendeu, não, eu não estou sonhando, eu realmente fui ajudado, eu agora estou livre, é a vontade de Deus, então agora eu preciso sair daqui, fazer o meu esforço. Cada um de nós tem que fazer o seu esforço para sair das nossas cadeias. Quais são as nossas cadeias? O orgulho, a vaidade, o poder, o dinheiro, tudo isso que a gente possa lembrar, nos prendem à vida material. Mas nós precisamos nos libertar de tudo. É claro, nós precisamos da matéria, nós estamos na matéria exatamente para aprender, mas para usar os recursos da matéria em benefício do nosso aperfeiçoamento espiritual. Então é muito interessante essa passagem de Atos, e o Emmanuel nos detalha aqui de uma maneira muito interessante, né, para o nosso aprendizado. E Emmanuel nos diz: os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Muitas vezes nós pedimos esse auxílio, oramos até para aquilo que a gente não deve, para aquilo que a gente não precisa. Ah, Senhor, me ajude a ganhar na loteria, que é para eu fazer o bem aqui, acolá e lá. Quantas promessas que a gente faz. E quantos já tiveram essa oportunidade de pegar esse dinheiro e usaram em benefício próprio, e muitas vezes usaram mal para ele, para a família. Então aquele dinheiro foi perdição para eles. Então nós temos que estar atentos, porque controlar a nossa ansiedade, o plano espiritual está sempre próximo, nos ajudando, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, se nós não fizermos a nossa parte, nós vamos cair nas diversas tentativas, né? Nas diversas perdições que o mundo nos oferece. E o Emmanuel deixa muito claro, né, que não importa o nome para qual a gente designe esse amparo, né? A essência é que é a mesma e é ela que é importante. Porque os espiritistas, os espíritas de uma maneira geral, ele fala que é proteção dos guias. Então o guia protetor se apresentou, fez o auxílio e tal.
Os protestantes, nossos irmãos, eles falam que são manifestações do Espírito Santo, que é uma outra visão para o mesmo efeito. E é importante que quando eles colocam Espírito Santo, é que realmente é a mão de Deus atuando através daquele nosso irmão, né? Então isso também é muito interessante. E os católicos, né, eles usam a expressão anjo da guarda. Então não importa se é o guia espiritual, se é o Espírito Santo, se é o anjo de guarda, o que importa é, em todas as nossas comunidades, na nossa terra, de todas as designações políticas, econômicas, sociais, religiosas, existem sinais de que a espiritualidade está presente e atuante, né? E para isso nós temos que estar atentos, né? E o Emmanuel nos lembra, né? As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. Então, se eu acredito que existe um ser superior, que nós chamamos Deus, que criou a nossa humanidade, que criou todo o nosso universo, que Ele zela por cada um de nós, nós sabemos que Ele coloca instrumentos da sua vontade no nosso caminho, né? Paulo chamava os santos, aqueles homens encarnados, e que a Igreja Católica também chama de santos, que são aqueles que foram exemplos, né, da prática do bem, da prática dos ensinamentos do Evangelho. Então, esse é que é o mais importante, né? E Emmanuel nos lembra, né? No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos nós. Então, sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. Caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Então, o auxílio sempre vem, mas também aquele que vem nos auxiliar, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Aquela história famosa do irmão que estava no meio do deserto, já desesperado, a água acabando e ele não sabia mais para onde ir, perdido mesmo. Então ele se ajoelha e ora com fervor: Senhor, se é da tua vontade que eu pereça, eu me coloco em tuas mãos. Mas se for para eu me libertar deste sofrimento, o Senhor me indique o caminho. E aí ele sente na sua mente, no seu corpo, que ele tem que seguir uma determinada direção. E ele confia. E quando ele segue naquela direção, mais à frente ele encontra um oásis, encontra água, encontra a sua salvação. Então, no nosso dia a dia, é exatamente isso. Em todos os momentos, nós temos que realmente entender que a ajuda dos céus está sempre presente junto a nós. Hoje, por exemplo, para ilustrar um pouquinho mais, nós tivemos uma experiência aqui muito agradável aqui na nossa rádio. Nós fizemos uma reunião com os companheiros para buscar uma solução para um programa na rádio, um programa doutrinário importante. E nós percebemos nitidamente, não foi só um, vários de nós percebemos a presença dos nossos irmãos espirituais. E toda aquela, vamos chamar assim, aquela burocracia que a gente precisava conversar, acertar os horários, acertar os valores, né?
a equipe que vai trabalhar. Enquanto nós conversávamos sobre tudo isso, as soluções apareceram assim de uma maneira muito rápida, que todos ficaram muito felizes. E quando nós encerramos a oração, a nossa companheira que estava dirigindo hoje, nossa diretora, ela fez uma prece e confirmou exatamente que nós estávamos sendo muito amparados pela importância do programa para divulgar o Evangelho de Jesus a tantas pessoas em tantos lugares desse nosso Brasil, desse nosso planeta, de uma maneira muito importante. Então, este programa vai acontecer com muita ênfase da questão doutrinária, ele vai no AM, ele vai nas redes sociais. Então, o objetivo é que a gente possa contribuir num trabalho de equipe muito importante, né? Essa instituição é o Centro Espírita Leon Denis, que todos conhecem aqui no Rio de Janeiro, uma instituição importante e que vai ampliar a sua parceria conosco, fazendo o seu programa ao vivo, de lá da sede deles. Então nós vamos levar ainda uns dias, né, preparando tudo isso, que tem questões técnicas, né, até que a gente consiga colocar no ar. E depois nós vamos divulgar isso bastante nas nossas redes, na nossa rádio, para que todos participem e tenham mais essa oportunidade de ter um programa de qualidade, e que eu usei aqui como exemplo para nós de que nunca estamos sós. Então, a espiritualidade, ela atua de uma maneira muito importante e nós temos que estar atentos, mas chega um momento em que ela nos deixa para que as decisões sejam tomadas por nós, respeitam o nosso livre-arbítrio e para que a gente aprenda a conviver em harmonia. Então, quanto ensinamento nós tivemos hoje, que oportunidade maravilhosa. Eu agradeço aos espíritos protetores nesse momento, porque o auxílio do invisível veio hoje de maneira clara, a ponto de eu poder usar aqui nessa nossa preleção, né, nesse nosso programa em que a gente estuda as obras do Emmanuel. Então, Emmanuel nos diz, essa exemplificação é típica. Tudo isso que aconteceu com Pedro, tudo isso que aconteceu aqui hoje na rádio, então é o auxílio do invisível que está sempre conosco, como diz o Emmanuel, né? O nosso irmão, ele diz, o auxílio do invisível, os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível, não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho. Nós não podemos ficar, como já aconteceu em algum momento na nossa história do Espiritismo, que tudo nós perguntávamos para os espíritos, para os guias. É para fazer assim ou assim? O que vocês acham e tal? Não, eles nos orientam, mas a decisão é nossa. Nós temos a nossa responsabilidade, o nosso aprendizado. Temos que aprender a caminhar sozinho. O Emmanuel reforça muito isso. E continuando, Emmanuel nos diz, usando a independência e a vontade no que é justo e útil. Se o que nós estamos fazendo é útil, é justo o que nós estamos fazendo, que nós façamos. E vamos assumir a responsabilidade. Convictos de que se encontra no mundo para aprender. Nós estamos aqui para aprender. Não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problema. Nós não podemos querer as respostas prontas. Nós temos que acreditar, ouvir as intuições, né, que nós temos e trabalhar juntos, né? Porque a solução dos problemas necessários à nossa condição de aluno, eles não vão dar a resposta. Assim como um professor não dá a resposta ao aluno, mas ele faz o aluno raciocinar para chegar na solução, assim agem os nossos irmãos do plano invisível, cuidando de cada um de nós, nos orientando para que a gente tome as melhores decisões, para que a gente aprenda a caminhar
realizando todos os nossos trabalhos, seguindo os exemplos do Mestre Jesus, divulgando o seu Evangelho pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, dando o exemplo que ele nos deu. É um esforço permanente, mas é para isso que nós estamos na Terra, para aprendermos a trabalhar a nós mesmos, na nossa melhoria e ajudarmos os nossos irmãos de caminhada. Então, confiemos, tenhamos fé e agradeçamos sempre o auxílio do invisível que está presente em todos os cantos da nossa terra. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.